Conexão Espiritual, com Monique Papa. Olá, queridos amigos, tudo bem? Hoje nós vamos falar aqui no Conexão Espiritual a respeito da violência. Por que existe tanta violência no nosso mundo? Pois é, se a gente for olhar na história da nossa humanidade, a violência vem se perpetuando ao longo da história. Mas se a gente começar a avaliar a respeito do Espiritismo, o que o Espiritismo fala a respeito dessa violência, nós vamos lembrar que nós nascemos espíritos aqui simples e ignorantes. E temos na nossa jornada evolutiva a possibilidade das nossas escolhas, que seria o nosso livre-arbítrio. Então, quando nós iniciamos a sua jornada como espíritos, nós podemos escolher dois caminhos, tanto do bem quanto do mal. E nós vamos ao longo da nossa trajetória, escolhendo, fazendo essas escolhas, utilizando o nosso livre-arbítrio. E com a violência não é nada diferente. E a gente pode falar aqui de alguns tipos de violência. Nós temos a violência física e a violência moral. Então cabe ao espírito, de alguma forma, escolher, através da sua inteligência e através dos ensinamentos morais, dessa evolução moral, para qual caminho ele deve seguir. Principalmente no momento atual, nós vamos vendo muitos quadros de violência doméstica. A gente vem agravando cada vez mais esse cenário. E quando a gente pensa em violência doméstica, a gente precisa também lembrar que dentro da doutrina espírita, os espíritos também nos esclarecem, o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, que muitas vezes nós estamos num ambiente familiar trazendo resgate de outras encarnações com pessoas que nós temos maior dificuldade de convivência. Porém, precisamos lembrar que é mesmo no ambiente familiar que nós precisamos cultivar muito mais a nossa bondade, porque nós temos compromisso e a nossa responsabilidade com aqueles habitantes que estão ali na nossa família consanguínea. Então a gente precisa realmente ponderar as nossas ações e trabalhar cada vez mais a nossa bondade. Muitas pessoas acabam optando pela violência física, agredindo os seus familiares, mas na verdade eles deveriam estar fazendo o sentido contrário. Eles deveriam estar buscando o melhor convívio, buscando ter uma harmonia, buscando ter uma convivência pacífica com esses que assumiram compromisso antes de encarnar aqui no nosso planeta Terra. Então existe a necessidade de sempre ter o nosso esforço, a nossa boa vontade de se melhorar e evoluir como espírito cada vez mais. Quando o nosso Mestre Jesus nos esclareceu que são bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles possuirão a terra, ele quis dizer nada mais do que sejamos pacíficos e brandos, porque nós, como espíritos, queremos chegar à perfeição. E para que a gente chegue a essa perfeição, nós precisamos realmente trabalhar esses nossos vícios morais. A gente acaba muitas vezes se passando por uma pessoa branda, por uma pessoa pacífica, mas muitas vezes ali interiormente eu tô também sendo uma pessoa agressiva, uma pessoa violenta, ou não transparecendo o que realmente eu penso. Isso não pode fugir aos olhos de Deus. Então Deus tem a possibilidade e enxerga tudo que nós fazemos. Então não adianta a gente querer mascarar esse nosso estado de violência ou essa nossa falta de paciência, falta de passividade, falta de brandura. Precisamos exercitar isso. No livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, existe um relato de um espírito criminoso e muito violento, que ao perceber no seu desencarne as consequências das suas ações, ele percebe que ele poderia ter feito diferente e sente que fica com um sentimento de culpa, se martirizando por aquilo que ele fez. Então que nós possamos perceber isso antes do nosso desencarne, que a gente possa mudar a nossa rota, mudar a nossa trajetória e sermos pessoas pacíficas, bondosas e generosas. E assim sendo, a gente consegue evoluir como espíritos. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo Conexão Espiritual.